E aí, pessoal, os jogos, a tabela, a projeção, entregar partidas, o que tem pela frente, o Campeonato Brasileiro. Certa vez eu escrevi sobre isso e hoje eu vou lembrar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça que o Ativo está com a gente, essa que é uma atividade tão importante, a atividade sexual ativa permite que a gente tenha uma vida muito mais saudável e o Ativo nos auxilia muito nisso. Portanto, entre aqui na descrição do vídeo que tem o 0800 e o WhatsApp para você comprar o Ativo. Vai melhorar, sim, a sua atividade e isso é muito importante para a sua vida. Ativo agora está com a gente. Gente, certa vez eu escrevi, olha, antes mesmo de eu entrar na Band, eu escrevi um artigo que dizia o seguinte: nós não somos sérios para pontos corridos. E eu falo nós brasileiros. E fica evidente quando se para. Ontem eu parei para ver os jogos da rodada de quarta-feira. Eu ia, inclusive, fazer uma live para que a gente pudesse trocar ideia junto, mas resolvi não fazer exatamente para trocar todos os jogos. Eu vi o jogo do Santos com o Bragantino, eu vi parte do jogo do Atlético Paranaense com o Ceará, eu vi também muito pouco o jogo do Atlético Mineiro, forte time do Atlético Mineiro contra o Corinthians, o Palmeiras também voltando a crescer, e aí sim, eu vi Fortaleza e São Paulo, Sport e América e Internacional e Juventude. Por que eu digo que a gente não é sério? Não pense aqui que tem uma linha crítica ao Internacional, porque não tem. A minha preocupação é com o Grêmio, não com o Inter. Eu não tenho essa ideia. Mas claramente o Inter ontem não teve o mesmo nível de empolgação que teve no Grenal. E quando tu joga um campeonato de pontos corridos, tu obrigatoriamente vai ver as equipes dedicadas, não dedicadas. O Bragantino ontem, o Bragantino fez enfrentamento com o Santos. Só que o Bragantino tá com a cabeça em outra competição. No final do jogo, o zagueiro do Bragantino, quando falou do momento do Bragantino, que não ganha alguns jogos, o Bragantino tá tendo, vou pegar aqui para vocês os últimos jogos, dos últimos 5 perdeu 3, entendeu? Quando tu vê isso na prática, tu diz o seguinte: onde é que está a cabeça do Bragantino? E o zagueiro respondeu: nós estamos na final de um campeonato, isso já está. Tu olha os jogos do Flamengo, tu vê claramente que o Flamengo não está jogando isso aqui. E isso serve hoje para a gente ver que quando tu bota isso no lado complexo, maior do campeonato, tu tem desníveis tamanhos que não permitem que tu tenha nenhuma ideia do que pode acontecer. Eu acho, e depois da rodada de ontem, e eu falo sobre isso bastante, entraram outros times na briga. O Santos, em tese, saiu. Né? A gente tem que dizer isso. O Ceará, que ontem perdeu o jogo para o Atlético Paranaense, fazendo um jogo de muita vontade, o Atlético muito bem, voltou a melhorar, como eu disse. Pode estar fora também, mas não é essa a discussão que a gente tem que ter aqui. Não é essa. Porque a tabela para o Grêmio, aí eu entro na rodada e na tabela, se a gente pegar, ontem nós tivemos o primeiro, mais um time rebaixado. O Sport está rebaixado. O Sport ontem começa o jogo com o América, sofre um gol, pressiona, sofre um gol, tem um jogador expulso no início do jogo, coisa de 22 minutos, uma interpretação do VAR, ele vai dar o carrinho sai por cima da bola e atinge o jogador do América, o VAR entendeu e expulsou, tomou o 2-0, buscou o 2-2, e aí mais caminhando para o final, ali por volta de 38, uma cabeçada no canto direito, o goleiro falhou, eu achei, gol do América, o América venceu. O América tem 41 pontos, o América em tese escapou. Se tivesse ontem perdido o jogo para o Sport, o América teria 38 e o enfrentamento agora com o Grêmio seria um enfrentamento de buscar não cair. Agora me parece que a coisa calma um pouco para o lado do América. Esses times que têm mais de 40 pontos. Então o que acontece agora
a partir exatamente dessa avaliação que a gente tem que ter. O Sport, para mim, ontem foi rebaixado. Aí vai dizer, pô, César, o Sport está na frente do Grêmio. O Sport tem 2 jogos a mais que o Grêmio. Essas equipes que querem brigar para não cair, se tivesse 32 e 30 pontos, acabou. Por quê? Porque esses 2 jogos de diferença, obrigatoriamente, precisam ser vitórias para o Grêmio. Se o Grêmio fizer empate nos 2 próximos jogos, vai chegar a 32 jogos e 30 pontos. Esquece. Esquece. Um empate e uma derrota. Então esquece. Então por isso o meu raciocínio com relação ao rebaixamento do Sport. O Bahia tem jogo hoje, e aí o Bahia eu não acredito que vá pontuar contra o Flamengo no Rio, não se sabe mais que time o Flamengo vai jogar, não se tem mais ideia, mas o Flamengo acredito que vai fazer vitória, o Bahia vai ser o time a ser perseguido pelo Grêmio, pelo Juventude. Juventude fica a uma vitória do Bahia de tentar colocar. O Atlético Goianiense entra na briga e o São Paulo, que eu disse lá naquele jogo morto do Inter lá, que o Inter perdeu para o São Paulo com 4 jogadores no banco, que era o adversário. O São Paulo ontem empatou, foi bom para o São Paulo, mas o São Paulo nesse momento teria 35 se o Inter tivesse jogado, ou seja, ao alcance do Juventude e mais próximo do Grêmio. Por que eu vou referir de novo? O Campeonato Brasileiro de pontos corridos não funciona porque os clubes e os brasileiros no futebol não encaram com seriedade. E eu vou pegar até exemplos do Grêmio. O Grêmio tratou o Campeonato Brasileiro nos últimos anos com desdém. O Renato não jogava com os times titulares. E isso afetava nos outros clubes lá. E nós, gremistas, quantas e quantas vezes reclamamos disso? Quantas vezes? Pois hoje isso está se voltando contra nós. Ontem o Inter contra o Juventude até sofreu gol, caminhou no campo. Caminhou no campo. É para prejudicar o Grêmio? Não acredito. Não acho que o Juventude é um adversário obrigatório para o Grêmio ultrapassar. Se quiser sair, não vai ser os 3 pontos que o Juventude acabou vencendo o Inter, que vão ser determinantes para o Grêmio. Agora, mostra o que a gente fala. Uns jogos eu me dedico, outros não. E a parte técnica do campeonato, que vá às favas. E isso acontece em quase todos os jogos, sobretudo nessa fase. O Paulo Pires vai levantar para vocês e vocês vão ver. Sempre melhora o aproveitamento dos clubes que estão caindo no final da competição. Por quê? Porque os outros times não se dedicam como se dedicavam até conseguir os seus objetivos. E aí a gente vai voltando a discutir isso. Mas, sinceramente, essa é uma discussão inócua. Por quê? Porque não vai mudar essa cultura. A gente tem uma mania de achar que a nossa cultura é igual à cultura europeia. A gente tenta colocar isso, agora está colocando isso em todos os segmentos, mas nós temos algumas situações. Uma delas é que nós gostamos de decisão. O futebol brasileiro gosta de decidir. Por isso a empolgação nos clássicos, por isso a empolgação em um outro jogo decisivo, por isso é que a Copa do Brasil gera mais ansiedade do que gera o Campeonato Brasileiro. Nós gostamos de decidir. E quando não decide, a gente para e não vê o futebol da mesma forma. É assim. Eu nem sei se o brasileiro gosta de futebol ou gosta de decisão. Gosta de emoção. Eu brinco com isso, obviamente. O futebol é a paixão do brasileiro. Mas essa é uma relação que a gente precisa refletir nessa hora. A gente precisa refletir. Na rodada de ontem, nós tivemos muitos times com ambições tão diferentes que deixaram os jogos muito desiguais. Na próxima rodada, hoje, por exemplo, nós vamos ver isso. Um Bahia desesperado no Maracanã e um Flamengo olhando outra coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que essa é uma tradição também, de alguma forma, de alguns profissionais. Nós temos na próxima rodada Atlético Goianiense e Santos. O Atlético Goianiense entrou na briga, tá? Para não cair. América e Grêmio. O Grêmio desesperado, o América um pouco mais tranquilo. Inter e Atlético Paranaense. É o jogo do vamos lá, não vamos lá. O Bragantino com Fortaleza. Também nessa linha. Todos com a cabeça, o Fortaleza brigando pela vaga direta e o Bragantino preparando o time para a final. São Paulo e Flamengo. O São Paulo precisando e o Flamengo, a gente como já falou sobre isso. O Fluminense contra o Palmeiras, também um jogo morto.
Aí nós temos o Ceará com o Sport, acho que o Ceará coloca finalmente a pá de cal no Sport. A Chape contra o Juventude precisa ganhar a Chapecoense, que já está rebaixada matematicamente. Juventude tem que fazer, e depois Bahia e Atlético Mineiro. Esse é um jogo a valer. Esse é um jogo 100%, cada um com a sua ambição, mas 100%. Por isso, rodada foi terrível. Mas, gente, as rodadas a partir de agora, preparem-se, serão terríveis. O Grêmio precisa vencer para fazer a sua parte. Não vai dar com 5 vitórias. Já adianto. Ou o Grêmio vence 6, ou acabou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.